Nesse vídeo, vamos falar sobre a origem e o nível de força dos Gorosei, considerando o que eles demonstraram até o momento e garanto que poderá surpreender vocês. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e deixe o like para me apoiar a trazer mais vídeos como esse. Todos os Gorosei são demônios, não usuários de Akuma no Mi, e vieram diretamente do submundo, sendo literalmente imortais. E já deixando essa premissa, eu vou explicar como cheguei nessa conclusão, e vocês vão entender porque é praticamente confirmado tudo isso. Primeiramente, vamos analisar a entrada dos Gorosei em suas formas animais. Quando Saturno evoca eles, é mostrado a besta ao qual cada um representa. Saturno é Gyuki, que é o yokai do folclore japonês, também chamado de Ushioni. Eles geralmente têm cabeça de boi com chifres afiados e curvados para cima, presas malignas e uma língua delgada. Eles cospem veneno e gostam de matar e comer humanos. Seu corpo é comumente descrito como de uma aranha, com 6 pernas e longas garras singulares no final de cada apêndice, ou também cabeça de boi e torso de Oni. Como podem reparar, o Saturno é bem parecido com um Ushioni do folclore, sendo fiel até mesmo à sua habilidade de veneno. Enquanto isso, Marte é representado pelo Itsumade, um yokai em forma de pássaro misterioso. Mercúrio é representado por Roki, que não possui uma lenda direta, porém, Roki se traduz como Brum, que é uma referência a uma história sobre um javali gigante com esse nome, com a referência vindo de um livro chamado Mitos e Lendas Chinesas. Vênus é representado por Bakotsu, yokai que assume a forma espiritual de um cavalo que foi queimado até a morte. Por último, Júpiter é representado por Sandworm, um verme de areia que vive no deserto. Quando um usuário de Akuma no Mi aparece e é apresentado seu poder, sempre é mostrado um Akuma no Mi. Por exemplo, no caso de Rob Lucci, foi dito que a Neko Neko no Mi modelo leopardo em forma despertada. No caso dos Gorosei, não existe nada relacionado com o Akuma no Mi deles, apenas um nome direto, pois eles não são usuários. Na verdade, eles são os próprios yokais. Yokai significa aparição estranha, e são uma classe de sobrenaturais no folclore japonês, geralmente espíritos que tomam forma de um animal. Agora vamos descobrir a origem desses personagens em One Piece. No arco da Ilha dos Homens Peixe, Brook explica que quando as pessoas morrem, geralmente suas almas vão para a Terra dos Mortos, e descreve como sua habilidade funciona, mas o importante é que ele explica a existência desse outro mundo, e fala que já chegou a ir até lá, o que chamaremos de submundo. Para evidência decisiva, Brook usa um ataque chamado Espada da Alma, que é um corte que transmite por sua alma o frio insuportável do submundo. Resumindo, o submundo existe e o Brook usa poderes congelantes de lá. A questão é que Vênus também usa poderes congelantes com um estilo extremamente parecido com o de Brook, que ele usou para congelar o mecanismo de comunicação cerebral dos pacifistas e aparentemente é igual até na fumaça verde fantasmagórica, além de terem até mesmo rituais que parecem ter vindo do submundo. Após tudo isso, não é difícil supor que os Gorosei vieram do próprio submundo, já que são yokais e usam poderes de lá, e isso justifica a imortalidade deles. Não se trata apenas de uma regeneração específica de Saturno, vindo de sua Akuma no Mi, ou da ciência, e sim vindo da própria imortalidade dele por ser literalmente um ser que veio diretamente da Terra dos Mortos. E geralmente, Haki demonstrou negar regeneração de personagens com regeneração não natural, como por exemplo o Marco, que possui regeneração através de sua Akuma no Mi, sendo afirmado em seu Viprecard que pode se regenerar qualquer número de vezes independente do tipo de ataque. Ou seja, a regeneração dele é ilimitada, ele pode se regenerar indefinidamente sem se esgotar independente de o quão forte for o ataque. Mas mesmo assim, o Garp atingiu ele com um soco imbuído de Haki do Tormento que torceu o pescoço dele, fez ele se transformar da forma Zoan e ficar com um ferimento durante todo o arco de Marineford, independente de quanto ele usasse suas chamas para se curar, até mesmo depois do fim do arco, quando mesmo depois de uma semana após a guerra, ele ainda manteve as ataduras nos exatos locais afetados. Nesse caso, é um tipo de regeneração não natural, pois as suas chamas aumentam a velocidade de regeneração natural, ou seja, o buff de velocidade não é natural. Ao contrário disso, no caso dos Gorosei, eles não parecem usar fatores externos, já que não são usuários de Akuma no Mi, e sim os próprios yokai,
e basicamente isso justifica o Luffy estranhar a incapacidade de causar danos ao Saturno, quando já causou danos a outros personagens usuários de regeneração, como o próprio Rob Lute, que é usuário de uma Zoan despertada, que tem uma regeneração até que bem absurda, mas o Luffy conseguiu causar danos nele. Porém, no caso do Saturno e dos outros Gorosei, isso será impossível. Além disso, agora é especulação minha, mas não é sem base porque é baseada em várias evidências, mas ainda não foi dito explicitamente. Como Brook disse, o poder que permite viver nesse mundo não são órgãos e nem músculos, e sim a alma. O problema dele é que se danificar os ossos dele, basicamente irá prejudicar ele. O Brook é imortal, porque se destruir o corpo dele, a alma dele vai continuar viva no mundo. O problema é que literalmente ele ficaria apenas na forma da alma, e não conseguiria recuperar seu corpo, o que significa que seria um quase fim para ele. Ao contrário disso, como os Gorosei são seres naturais da Terra dos Mortos, que usam poderes semelhantes aos que o Brook retirou de lá, é extremamente provável que a mortalidade deles também funcione da mesma forma, a partir da alma. Até porque o submundo é a Terra das Almas e eles nem devem precisar de corpo físico por lá, mas a diferença é que, ao contrário de Brook, eles conseguem regenerar seus corpos, e a conclusão disso é que eles poderiam se regenerar mesmo se for causada a destruição completa de seus corpos, desde que não danifique suas almas, ou seja, regeneração natural a nível Low Godly, que é basicamente regeneração a destruição completa de seu corpo a partir de sua alma ou outro aspecto metafísico, já que eles não iriam morrer por não possuírem corpo de qualquer forma. Agora eu vou dar uma analisada no que eu reparei para cada Gorosei, e espero do nível de força deles, lembrando que essa parte pode ser minha opinião pessoal. No início da batalha entre Kizaru e Saturno vs Luffy, eu achei que o Saturno era extremamente fraco e muito inferior ao Kizaru, isso porque ele foi subjugado por um soco do Kuma, se regenerou, foi bloqueado pelo Sanji e atravessado por um laser do Franky, além de já ter sido até mesmo perfurado por uma espada da Bonnie. Ou seja, em termos de durabilidade, ele é muito fraco e dependeu do Kizaru para enfrentar os Mugiwaras por ele. Nesse ponto ele era totalmente dependente da regeneração, mas teoricamente poderia ser derrotado por golpes que não precisassem causar dano, ou era o que eu pensava. Apesar disso, o Luffy basicamente transformou o Saturno e o Kizaru em papel, e eu vou abordar melhor sobre essa habilidade em um próximo vídeo, mas ele jogou ambos em direção ao mar e o Saturno simplesmente voltou voando. Além disso, agora ele tem veneno nas patas, e mesmo que o Luffy possua resistência, ele sentiu necessidade de se esquivar do Saturno, e eu vou explicar o quão absurdo isso é. Em Alabasta, por volta do capítulo 209, o Luffy enfrentou o Crocodile, que estava usando um veneno de escorpião no gancho. Esse veneno é tão absurdo que literalmente dissolveu uma rocha instantaneamente apenas ao tocar nela. Apesar disso, o Luffy foi atingido por esse veneno, que teoricamente seria fatal, e estava tirando os sentidos dele, mas depois de alguns minutos, quando o veneno já estaria fazendo efeito, o Luffy se adaptou, retornando aos sentidos e derrotando o Crocodile, simplesmente sobrevivendo a um veneno fatal, o que é uma camada de resistência a venenos. Após isso, temos Magella, com um veneno muito mais poderoso, que afetou o Luffy, mas após o Ivankov elevar o nível do sistema imunológico do Luffy, ele conseguiu sobreviver ao veneno e ganhar resistência a ele. Isso é reforçado em Punk Hazard, quando o Luffy enfrenta o Caesar, que utiliza um manto de gás venenoso, e o Luffy simplesmente começa a inalar todo o gás, que supostamente teria uma morte instantânea, mas o Luffy mostra que não faz efeito nenhum por conta dos anticorpos. Com isso, temos duas camadas de resistência a venenos do Luffy, que seriam a do Crocodile e do Magella, e possivelmente três, porque o Caesar afirmou que não deveria ter seu veneno comparado ao de uma Paramécia, sugerindo que o dele é muito superior e sendo possivelmente uma terceira camada, o que é condizente com o Oda afirmando que Logias são as Akuma no Mis mais fortes, e o Luffy simplesmente resistiu a isso. Agora, voltando a Saturno, ele fez o Luffy considerar seu veneno perigoso, e o veneno dele era capaz de até mesmo desintegrar árvores apenas ao toque, o que pode ser considerado entre 3 a 4 camadas de veneno. Para quem não está entendendo o lance das camadas, basicamente são níveis de veneno. Quando se tem resistência a um e é afetado por outro por ser mais forte, ele tem uma camada a mais. Isso é aplicável à maioria das habilidades, e apenas personagens com mais de 4 camadas de resistência a venenos poderiam resistir a isso. Ou seja, boa parte dos personagens de anime não teriam resistência a esse veneno totalmente absurdo do Saturno. Como o Saturno tem uma regeneração absurda, negação de durabilidade, e ainda uma resistência absurda, e já que tancou um ataque do Luffy que transformou o Saturno e o Kizaru em papel,
que fez o Kizaru ficar incapacitado, mas o Saturno simplesmente ignorou o ataque e voltou voando, demonstrando até mesmo que a forma completa dele parecia muito superior à forma híbrida no quesito de durabilidade, já que nela, ele tomava menos danos dos ataques do Luffy. Por último, o Saturno também demonstrou telecinese, de forma bem parecida com a Makima, enviando um ataque através do olhar, que no caso foi capaz de ferir de leve o Luffy, mas o Luffy conseguiu resistir ao ataque. Agora, indo para os outros Gorosei, por especulação minha, o Saturno deve ser o mais fraco fisicamente, mas com hacks interessantes, mas pela aparência é visível que os outros parecem superiores. No caso do Mercúrio, não foi mostrado nada sobre ele ainda. O Vênus parece ser focado em agilidade, também tendo negação de durabilidade como o Saturno, mas no caso dele é via congelamento que provavelmente utiliza diretamente o fio do submundo, como o Brook, e ainda tem uma lâmina negra, então é claramente extremamente forte. O Marte tem um feito absurdo que é ultrapassar a barreira do Frontier Domo, sendo que literalmente o Saturno afirmou que era impossível passar por ela, e por isso pediu para o Kizaru desativar ela através de sua manipulação de luz, ou seja, ele é claramente superior. E pelo que a cena deu a entender, é necessário velocidade para passar da barreira, já que o Saturno também é imortal, mas não conseguia passar, assim como o Kako também não conseguiu, mas o Kizaru conseguiu jogar a Bonnie através da barreira com sua velocidade. Por último, sobre o Júpiter, ele conseguiu entrar dentro do chão como uma minhoca, o que tornou seus ataques mais imprevisíveis ao Luffy e engolindo ele com sucesso. Aqui eu quero fazer 3 observações importantes. A primeira é que a durabilidade do Júpiter não é tão absurda assim, já que ele foi cortado pelo Dory Brog, mas também não dá pra medir muito bem, já que não sabemos muito sobre o nível dos dois personagens. O segundo ponto é que o Luffy não estaria perdido naquela cena. Apesar de tudo, mesmo sem a ajuda do Dory Brog, o Luffy tem extrema facilidade em lidar com personagens engolindo ele, já que literalmente ele fez isso com o Kaido, sendo engolido e brincando no estômago dele para no fim esticar seus olhos e saltar para fora. Por último, todos sabemos que ele vai se regenerar após ter sido partido em 3, e já aviso que esse será um feito de regeneração High Mid. Com isso, finalmente eu consegui passar tudo o que eu queria, espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.